Entre 1790 e 1830, quase 700 mil africanos desembarcaram no Brasil. No início do século XIX, o país, ainda colônia de Portugal, mantinha sua economia baseada no trabalho escravo. E é claro que o fim desse sistema foi evitado durante muito tempo, já que era tão lucrativo para os escravizadores. Os parlamentares, os senadores, os deputados, todos trabalhavam com o tráfico e sabiam que a abolição da prática escravista levaria a economia nacional ao colapso. Mas as grandes mudanças só começaram a acontecer de fato quando Napoleão Bonaparte entrou em nossa história. No início do século XIX, o exército francês, liderado por Napoleão, passou a dominar grande parte dos territórios europeus, mas dois deles ainda não tinham se rendido: Portugal e a Grã-Bretanha, por conta da dominação marítima e comercial que os ingleses possuíam na época. A aliança entre Portugal e França era urgente. Mas Dom João garantiu que isso não aconteceria e passou a tomar decisões diplomáticas neutras, enquanto ganhava tempo para decidir seus próximos passos. Como a tensão no continente europeu se intensificava a cada dia, a ambiguidade do governo português se tornou um problema. Os franceses não abriram mão de suas exigências e os ingleses começaram a insistir na adoção do plano de transferência da corte portuguesa ao Brasil. Segundo o historiador João Daniel Carvalho, desde a assinatura do Tratado de Methuen, em 1703, os portugueses já tinham uma relação de dependência com os britânicos e não demorou muito para que o acerto de contas chegasse. De certa forma, o poder francês e a fraqueza de Portugal naquele período eram extremamente benéficos à Inglaterra, seu processo de industrialização e o desejo de expandir seu comércio. Como Napoleão havia determinado o bloqueio de portos europeus, a necessidade dos ingleses de ampliar as relações comerciais era urgente, e o melhor lugar para se fazer isso era na América. A transferência da corte portuguesa ao Brasil já havia sido esboçada e avaliada diversas vezes, mas com incentivo e ajuda da Inglaterra, finalmente foi colocado em prática. E em novembro de 1807, a família real já se encontrava em solo brasileiro. A chegada da corte resultou na abertura dos portos às nações amigas, que naquela época se tratava da Inglaterra e era a grande responsável pelo fim do Pacto Colonial, uma medida mercantilista que garantia a exclusividade do comércio brasileiro a Portugal. Já no final do século XVIII, era nítido o interesse britânico na América devido à forma como a colônia afetava a sua balança comercial, e não era difícil se deparar com contrabando entre esses dois territórios. Mas é nesse momento, com a formalização da abertura dos portos, que a subordinação econômica do Brasil em relação à Inglaterra se tornou irreversível. Foram os produtos ingleses que tiveram maior vantagem com a abertura dos portos brasileiros. Mas os plantadores e comerciantes residentes no Brasil não se incomodaram com essas mudanças. Portugal era uma metrópole fraca e ineficiente e, por ser a intermediária de cada exportação, atrapalhava o alcance das redistribuições e o ganho de lucro. O descontentamento dos comerciantes brasileiros surgiu quando os ingleses decidiram que, além do controle dos escravos no continente africano, no americano também interessava. Assim que a corte portuguesa chegou ao Brasil, houve imediatamente o aumento de traficantes de escravos que comercializavam a mão de obra africana para as produções agrícolas e artesanais, que cresciam cada vez mais, ao mesmo tempo em que, através de um discurso humanitário e civilizatório, influenciado pela resistência escrava, a Inglaterra iniciou um longo processo diplomático a favor da abolição internacional do tráfico negreiro. Documentos comprovam a transferência de ex-escravizados de Cuba, do Brasil e do Suriname para as colônias inglesas nas Américas,
onde passaram a trabalhar nos plantations, e isso gerava um enorme lucro à Grã-Bretanha. Ao analisar esses documentos, é possível entender que os ingleses tinham conhecimento de que as produções de algodão e açúcar em território brasileiro prejudicavam os plantadores britânicos e que a abolição da mão de obra escravizada daria um fim nisso. Os ingleses praticamente inventaram o tráfico africano, intensificando enormemente a quantidade de pessoas, de africanos escravizados que eram distribuídas pelo Atlântico, né, durante o século XVIII. No final do século XVIII, esses movimentos domésticos se opõem aos horrores do tráfico, em que os ingleses estavam metidos até a raiz dos cabelos. No início do século XIX, eles param de se envolver no tráfico africano e começam a fazer pressão para que outros também deixem de traficar em africanos a partir daí, mas continuam tendo colônias escravistas. Você deixa de ter escravidão em solo inglês, quer dizer, na metrópole. Se um escravizado pisa no solo inglês, ele se torna livre, porque a terra lá é livre, mas os ingleses continuam explorando a escravidão em suas possessões no Caribe até a década de 30, e aí eles continuam esse movimento contrário ao tráfico africano, pressionando especialmente Brasil, Espanha, que estavam muito envolvidos no tráfico, para terminar com ele. Agora, ao mesmo tempo, começam a expandir cada vez mais suas possessões na Ásia, na Índia, né? Depois na África, onde se pratica trabalho forçado. Né? Não chama mais de escravidão, mas às vezes são contratos de construção de obras públicas, de trabalho que se faz com a população local, baseada em contratos com cláusulas de trabalho compulsório. Você não pode romper o contrato, você vai preso. Quer dizer, é outra forma de trabalho forçado que não a escravidão. Então, essa posição entre liberalismo e trabalho forçado e a ideia de que contrato de trabalho significa trabalho livre é tudo uma ilusão. Né? A própria ideia de trabalho livre é uma contradição em termos. É trabalho livre? Quer dizer, como assim? Com o objetivo de manter as vantagens inglesas, o Brasil foi submetido a diversas imposições que se formalizaram através de acordos ao longo de uma década. Em 1810, foi assinado o Tratado de Aliança e Amizade, que exigia que o governo português limitasse o comércio de escravos e garantisse a extinção gradual do tráfico negreiro. Ainda no mesmo ano, foi assinado o Tratado de Comércio e Navegação, que, além de oficializar a abertura dos portos a outras nações, garantia a menor taxa de impostos à Inglaterra. Mas, com todas as instabilidades no continente europeu, esses tratados, que estavam previstos para durar 15 anos, precisaram ser revistos. Foi em 1815, um ano após a derrota de Napoleão, que os governos lusitano e inglês estabeleceram uma nova diretriz. Os portugueses aceitaram que o comércio de escravos se tornasse ilegal ao norte da linha do Equador. E para completar, em 1817, foi negociada a Convenção Adicional ao Tratado de 1815. Esse acordo tinha como objetivo ajudar na fiscalização em alto mar, para que nem os portugueses, nem os ingleses traficassem escravos ilegalmente, já que os dois países podiam abordar qualquer embarcação suspeita e verificar o que havia nela. Mas é claro que esses procedimentos resultaram em uma pior condição para os africanos, que muitas vezes eram jogados dos navios quando as inspeções começavam. Anos mais tarde, a independência do Brasil marcou a concretização de um processo iniciado em 1808, com a vinda da família real. De modo geral, as rupturas feitas em 1822 foram acompanhadas de continuidades. O Brasil era agora um estado autônomo, mas ainda governado pela dinastia dos Bragança. Mais importante, o novo estado continuaria sendo dirigido por interesses europeus, a partir de então, vindos principalmente da Inglaterra, que viu na independência de 1822 uma oportunidade de efetivar o fim do comércio de escravos para o Brasil. No início da década de 1820,
houve um aumento no número de periódicos, panfletos e jornais que circulavam em território brasileiro e passavam a formar uma opinião pública. Um dos principais assuntos trazidos por essas publicações era o liberalismo, mas o acesso a esse material impresso e, portanto, aos conceitos liberais era restrito. Aproximadamente 1/3 da população brasileira, composto por cativos, não tinha acesso às informações que vinham sendo difundidas. As elites letradas com recursos e frequentadores de ambientes em que esse material circulava é que constituíam o volume do público leitor. De acordo com a autora Lúcia Neves, para essas elites era primordial que no pós-independência se mantivesse uma ordem favorável a elas. E isso significava a continuidade do sistema escravista. Assim, os interesses das classes dirigentes garantiam que o novo país não fosse guiado pela participação política ou pela cidadania plena, mas desse continuidade a um modelo de exclusão social, em que uma minoria tinha acesso à cultura política liberal que se desenvolvia aqui. Em outras palavras, o sistema escravocrata continuava intocado e agora passava a ocupar o mesmo espaço que o liberalismo vindo da Europa. Se você pensar que o liberalismo é uma ideologia baseada em duas vertentes, digamos assim, a defesa dos direitos do cidadão, né? Dos direitos políticos, direitos civis, direitos ligados à cidadania. E a outra vertente, a ideia da defesa da propriedade privada, né? Você vê que a escravidão se torna imediatamente um problema, porque como ela era uma forma de propriedade reconhecida nessas sociedades todas, a escravidão era praticada por todas essas metrópoles europeias em suas colônias, e havia também escravidão até bastante tarde, às vezes bem dentro do século XIX, pessoas escravizadas nas metrópoles. Você tem uma contradição difícil de resolver, porque o liberalismo, eu diria que a última trincheira de defesa da escravidão foi a ideologia liberal. Você não podia acabar com a escravidão por causa da necessidade de respeitar a propriedade privada. A primeira Constituição brasileira, promulgada em 1824, contava com ampla influência liberal, ao mesmo tempo em que perpetuava a escravidão através da garantia do direito à propriedade. Contudo, a persistência do escravismo encontrou obstáculos. A independência não foi imediatamente reconhecida no cenário internacional. Foi necessária uma articulação diplomática por parte do novo governo para que o reconhecimento de outros países fosse adquirido. E aqui, a Inglaterra encontrou espaço para suas pressões abolicionistas. O governo britânico determinou que reconheceria a nova nação brasileira sob duas condições. A primeira, as tarifas alfandegárias deveriam ser reduzidas para os produtos ingleses. E a segunda, o novo governo autônomo se comprometeria com o fim do tráfico de escravos. A nação brasileira, então, já nascia sujeita a demandas exteriores. Os interesses ingleses, a partir de então, preenchiam o vácuo do colonizador deixado por Portugal. Dada a importância de ter o reconhecimento da Inglaterra, que era a maior potência mundial naquele momento, o Brasil acatou as suas condições. Em 1826, outorgada a primeira Constituição e estabilizado o novo governo, é feito um acordo com a Inglaterra, que previa que em 3 anos o tráfico de escravos para o Brasil chegaria ao fim. O acordo é ratificado pelo imperador, sem passar antes pelo exame dos parlamentares, mas muitas figuras políticas não deixaram de expressar suas opiniões sobre a Convenção Anglo-Brasileira. Alguns apontavam os efeitos adversos que a extinção do tráfico traria à economia brasileira, por meio da destruição da arrecadação fiscal, da agricultura e do comércio. Outros apoiavam o acordo, apontando a incompatibilidade da escravidão e do tráfico com o advento da civilização e da modernização. Mas a restrição ao tráfico não foi tanto um passo na direção do progresso.
ela foi mais uma forma de adequar dinâmicas antigas às novas estruturas. O modo como a proibição do tráfico toma forma é ilustrativo disso. A restrição resultou de uma imposição, vinda de fora, que não passou pelos poderes representativos do novo regime constitucional brasileiro. Além disso, o arranjo feito com a Inglaterra eliminava o tráfico africano, mas acomodava o tráfico interno de escravos. E assim, tentava prolongar a efetividade da escravidão no Brasil o máximo possível. Todo esse contexto não pôde deixar de ter uma influência nos números de importações de escravos. No final da década de 1820, houve um grande aumento no número de africanos que entraram no território brasileiro, seguido de um decréscimo momentâneo no início da década de 1830. Contudo, já a partir da segunda metade da década de 1830, o número de escravos trazidos para cá volta a aumentar. Essa dinâmica é, sob muitos aspectos, um reflexo do cenário brasileiro naquele momento. A concretização da Convenção de 1826 se deu com uma lei promulgada em 7 de novembro de 1831, a chamada Lei Feijó, projetada pelo ministro Diogo Antônio Feijó. Em muitos aspectos, essa lei foi mais rígida do que o acordo com a Inglaterra de 1826, que previa o fim do tráfico para o Brasil, o julgamento das tripulações de navios de contrabando e a libertação dos escravos achados nesses navios. Já a lei de 1831, em seu primeiro artigo, definia que todos os escravos que entrassem no Brasil, vindos de fora, estavam livres. Ela determinava que todos os indivíduos que participassem em qualquer etapa do processo de compra e venda de escravos seriam classificados como criminosos. Comandantes, mestres e contramestres de embarcações, financiadores e qualquer um que comprasse um indivíduo que podia ser considerado livre pelo primeiro artigo eram agora considerados como importadores e estavam sujeitos às penas previstas no Código Criminal de 1830. Outras mudanças importantes em relação à Convenção de 1826 foi que a lei passou a oferecer gratificações aos delatores e estabeleceu que a repressão ao contrabando aconteceria tanto em terra quanto em alto mar. A Lei Feijó foi regulamentada por um decreto em 12 de abril de 1832 e este ainda estabeleceu que o direito à liberdade do africano contrabandeado não tinha prazo para ser legalmente requerida e que o senhor ficava com o ônus da prova da legalidade de sua propriedade escrava. A amplidão da Lei Feijó, em comparação ao Acordo Anglo-Brasileiro, torna claro que ela não foi apenas um mecanismo diplomático para aplacar as pressões inglesas. O que deixa isso mais evidente ainda é a queda brusca nos números de africanos que entram aqui a partir de 1830. Durante muito tempo, a historiografia brasileira não prestou muita atenção a essa lei de 1831. A lei era conhecida como essa lei para inglês ver, com os historiadores imaginando que era uma lei que nunca se pensou em cumprir, nunca se pensou que essa lei precisaria ser cumprida. O próprio texto da lei e outras evidências que temos mostra que a intenção inicial era cumprir a lei. Então, você tem, por exemplo, que evidências você tem disso? Uma primeira delas é uma evidência da própria forma como o mercado de escravos e o tráfico africano funcionou nos anos imediatamente anteriores à lei. Você tem um boom, um aumento enorme do tráfico africano imediatamente antes até 30, né, que seria o limite. 30 ainda tem um tráfico bem pesado, mas 27, 28, 29, aqueles anos anteriores, você tem uma chegada de 50, 60 mil escravos por ano. Tá? Por quê? Porque a ideia era suprir o mercado de trabalho com uma mão de obra suficiente para você aguentar vários anos, sem precisar importar mais africanos, não poderia mais importar, e aí você ia
por meio de outras estratégias, reprodução natural da população escrava, tráfico interno, outras estratégias deveriam ser construídas, trazer colonos europeus, que também já se discutia, criar, enfim, outras alternativas para continuar suprindo o mercado de trabalho, mas você ganharia um tempo, porque seria esse tempo garantido pelo suprimento, pela abundância de mão de obra disponível logo depois, num período imediatamente posterior à aprovação da Lei de 31. Então, o que acontece? O tráfico cai. Logo depois da Lei de 31, o número de africanos que ingressa nos anos seguintes é muito baixo. Contudo, esses números voltam a crescer no decorrer da década, e isso deve ser entendido. A lei ia de encontro com o direito senhorial, baseado em mais de um século de vigor da sociedade escravocrata, em que imperavam os interesses das elites econômicas de senhores de escravos. Na década de 1830, também houve a explosão da cafeicultura no sudeste brasileiro, que gerou uma enorme demanda por mão de obra para a agricultura. A aplicação da Lei Feijó, portanto, encontrava obstáculos nas tradições escravistas brasileiras e nas condições econômicas mais imediatas da nação. Os aparatos burocráticos do Império respondiam a esse contexto. Segundo o historiador Sidney Chalub, dentro dessas burocracias foram se consolidando diversos mecanismos de desatenção ao contrabando e à escravização ilegal. Os critérios para definir se um africano era boçal, que queria dizer recém-chegado ao Brasil e, portanto, ilegal, ou ladino, de longa residência e, portanto, legal, variavam e costumavam ser instáveis. Registros mostram que se o cativo falava algum português, já era considerado ladino, e as autoridades livravam o seu senhor das investigações. Então, traficantes e senhores de escravos sabiam que, para contornar os mecanismos da lei, era importante ensinar o português aos seus cativos, adquiridos à revelia da Lei Feijó. Também havia uma frouxidão nos requisitos de prova de propriedade escrava. Os documentos exigidos e as autoridades que os emitiam podiam ser diversos. Isso gerava uma confusão de critérios que facilitava falsificações. Além disso, as práticas imperiais inverteram o que foi estabelecido pelo Regulamento de 1832, que o ônus da prova ficava com o senhor. O ônus da prova é passado para a vítima. A mesma coisa no próprio cotidiano das cidades e tal. Qualquer pessoa, quando havia dúvida sobre a condição de um negro que se suspeitava que fosse escravo, essa pessoa era considerada escrava até prova em contrário. O ônus da prova era do escravizado. E se você não conseguia provar, você ia a leilão. Quer dizer, se você não conseguia provar que era livre, mesmo que você dizia que era livre, se você não conseguia provar que era livre apresentando uma carta de alforria, testemunha, seja lá o que for, mas as autoridades supunham que, pelas suas características físicas e tal, você era um escravo, era um escravizado, se você não conseguia provar a liberdade, você era leiloado, era considerado bens do evento, ou seja, uma propriedade a respeito da qual não se sabe quem é o proprietário, e você ia a leilão em praça pública, e aí adquiria um proprietário. Se você nunca tinha sido escravo, você se tornava escravo. O que valia para eles é que, se eles não provassem que eram livres, eles eram sempre tratados como escravizados. Assim, a persistente sociedade escravocrata brasileira foi encontrando seus caminhos para não aderir à Lei de 1831, que causaria sua ruína. Contudo, a Lei Feijó, apesar de não ter posto um fim definitivo ao tráfico de africanos para o Brasil, teve uma importância em seu contexto histórico. Ela não foi posta em prática de forma sistematizada pelo Estado brasileiro, mas existem registros de que ela foi usada com sucesso para a libertação de um razoável número de africanos escravizados ilegalmente. Além de ajudar na conquista de alforrias, a lei inspirou e construiu o caminho para a Lei Eusébio de Queiroz
de 1850, que efetivamente aboliu o tráfico transatlântico de escravos. Não deve se confundir o que ocorreu no pós-1831. O ingresso de escravos no país de fato continuou, mas ela não acontecia mais sob a forma de uma atividade econômica altamente lucrativa, que contava com poucas restrições. Agora, a entrada de africanos no Brasil se dava pelo contrabando, que foi estimulado pelo peso indiscutível das necessidades escravocratas brasileiras. Mas esse contrabando, apesar de contar com proteção imperial, era insustentável a longo prazo, uma vez que tinha de ser feito em condições muito mais limitantes, à revelia da lei, e em desafio à grande potência mundial que era a Inglaterra. É muito importante o que vocês fazem, né? Você sabe que hoje em dia produzir conhecimento histórico é uma atividade de resistência e subversiva, né? Então a gente deve ter cada vez mais orgulho do que faz e consciência da importância do que a gente faz, né? Conhecimento é resistência hoje em dia. Então, e difundir conhecimento é muito importante para ajudar a gente a sair desse buraco que nos enfiamos. Eu tenho muita fé em vocês.